Olá, pessoal que está acompanhando o canal do ICIA no YouTube. Nós começamos mais uma vez, mais uma edição do podcast do ICIA, falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, DNCCI. Esse é o segundo podcast que a gente fala sobre o DNCCI e nós estamos aqui na versão 2023, na edição 2023 desse assunto. Eu sou Isabel Santos, trabalho na comunicação do ICIA e estou aqui para apresentar esse podcast hoje com vocês. Nossas convidadas são ninguém menos que Eliude Dantas, que é a nossa assessora de gestão de políticas sociais do ICIA e especialista em direitos da criança e do adolescente, e da advogada Daniele Medeiros Pereira, que é, vamos lá, é uma lista extensa, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Caruaru, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da OAB Caruaru, membro do Comitê Estadual de Proteção às Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência de Pernambuco. É um time de peso que está aqui para falar sobre os direitos da criança com câncer. A gente que trabalha lá no ICIA sabe, né, como é difícil a jornada do tratamento. Não é uma jornada fácil e não é somente a parte física da coisa, né? O paciente ele não chega lá sozinho, ele tem seus responsáveis, sua família, e muitas vezes isso mexe com a rotina da família, muitas vezes não, isso mexe com certeza. E os direitos da criança com câncer precisam ser respeitados e precisam ser esclarecidos para essa família. A gente também faz esse papel lá no ICIA, que é esclarecer esses direitos. Mas só fazendo uma introdução sobre o que é o DNCCI, que é comemorado, que é lembrado, na verdade, dia 23 de novembro, o DNCCI ele começou a ser instituído lá no Paraná, né? O Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. E nacionalmente esse dia foi instituído e é comemorado sempre, é sempre lembrado dia 23 de novembro. O câncer infanto-juvenil, ele é a principal causa de morte na faixa etária de 1 a 19 anos. Então, é algo que não é pequeno, né? Não é irrelevante. Enfim, uma vida em si, se tivesse a doença, já não seria. Imagina uma faixa etária tão extensa. E aí, eu queria que vocês agora se apresentassem, falassem um pouco, né, sobre a atuação de vocês dentro desse tema do direito da criança com câncer. Olá, boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite, né, por estar aqui debatendo. Eu acredito que será um momento de grande construção de informações importantes que a gente vai estar passando para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Como já foi apresentado, né, meu nome é Eliude Dantas, especialista em direito da criança e do adolescente. Atuo no ICIA, acompanhando os projetos dentro dessa gestão das políticas sociais que são desenvolvidas lá no Instituto. Boa noite, pessoal. É um prazer e satisfação poder participar e a gente tem feito essa parceria, né, com o ICIA. E meu nome é Daniele Medeiros, advogada. Estou aí na presidência da Comissão de Direitos Humanos e falar dos direitos da criança e do adolescente é falar de direitos humanos, né? Todos esses direitos assegurados aí na Constituição Federal que são extensíveis a qualquer pessoa. E aí, com certeza, nós temos as crianças e os adolescentes nesse rol. Direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, direito a uma vida digna. E é sobre isso que estamos falando. Muito bem, sim, fico muito feliz em estar aqui conversando com vocês, né, duas mulheres fortes, muito sábias naquilo que estão falando. Então, assim, quem estiver acompanhando, se tiver alguma dúvida, alguma questão, anote, né, manda para a gente, porque a gente vai procurar saber com elas e vai dar esse retorno para vocês. Se tem alguma família que está acompanhando, que tem ainda alguma dúvida, que talvez não seja acompanhada pelo ICIA, por exemplo, pode também mandar essa dúvida que a gente vai procurar a informação e vai repassar para vocês. Só reforçando que esse podcast faz parte de uma série de ações durante essa semana, né? O ICIA separa uma semana, aquela semana do dia 23, né, que no caso amanhã, para fazer ações específicas sobre o DNCCI. Então, na segunda-feira, nós estivemos em Pesqueira, atendendo 250 crianças da etnia do povo Chucuru de Ororubá, em Pesqueira. Nós estivemos em uma escola estadual recebendo essas crianças, seus familiares. Foi uma ação muito importante e inédita para o ICIA, porque a gente nunca tinha atendido o povo da etnia indígena, o povo originário do Brasil, e nós tivemos essa oportunidade
graças ao DCEI, que abriu as portas para a gente esteve lá e foi muito importante. A gente vai fazer panfletagem no centro da cidade, amanhã a gente vai estar nas ruas, então se você vê o pessoal do ICI, os mascotes, pegue o panfleto, compartilhe a informação, porque sinais e sintomas precisam ser vistos, ser verificados por pais e responsáveis. A partir do momento que o diagnóstico é feito de forma precoce, a criança tem mais chances de cura. Então, isso aí é um fato. E todas essas ações que a gente faz dentro do CCI, Setembro Dourado, entrevista em TV, em rádio, podcast, tudo é para disseminar essa informação. E para que essa criança, que possivelmente tem a doença, consiga ter o tratamento o mais rápido possível. E se trabalhar 20 anos com isso, oferece esse tratamento gratuito, o que é mais importante dizer, e só consegue oferecer esse tratamento gratuito porque a sociedade apoia. Porque existem os doadores, porque existem os parceiros e porque existem aquelas pessoas que têm simpatia pela causa, compartilham informação, né, mobilizam outras pessoas para que a informação, para que o ICIA seja divulgado enquanto instituto que recebe essas crianças. A gente vai estar falando hoje sobre o direito da criança com câncer. Eu queria que você, Daniele, fizesse uma introdução sobre o que é exatamente o direito da criança com câncer. Bem, como eu já falei, nós temos direitos, né, que estão consagrados na Constituição Federal e o direito à saúde é um deles. E aí, quando a gente entra nessa perspectiva legal mesmo, nós vamos ver que nós temos várias leis que, inclusive vão tratar especificadamente da criança com câncer. E vai estender esse direito, entre eles, o direito ao diagnóstico precoce, que você traz aí para a gente, dizendo que é um grande aliado a uma perspectiva de cura. Eu fazendo algumas pesquisas, eu verifiquei que há cerca de 70% de chance quando esse diagnóstico é feito. E trazendo também uma fala sua que você trouxe para a gente desse atendimento à etnia, né, indígena, é direito também o atendimento ao tratamento universal. E quando a gente traz essa perspectiva universal, é que seja onde essa criança estiver, seja onde essa criança morar, ela deve ter esse direito garantido de atendimento. Porque sabemos que compete também ao Estado, à sociedade e a todos, né, se engajar para tentar promover aí esses direitos, principalmente no momento em que é um momento de fragilidade, não só para quem está acometido com a doença, mas também para aqueles que estão ao redor, né? Então, é algo que impacta. E como você traz também para a gente, as ações voltadas à criança e o adolescente não são ações meramente relativas à saúde, mas há uma extensão, porque a doença impacta várias outras questões, inclusive os chamados direitos sociais. Nós temos uma legislação aqui no estado de Pernambuco que vai dizer que qualquer criança, adolescente, pessoa acometida por câncer, em qualquer nível de atendimento, nesses locais devem ser propagadas informações sobre os direitos. Quais são esses direitos, né, que a criança e a pessoa com câncer, que os dependentes, que aquelas pessoas que são os cuidadores podem ter? E é sobre isso que nós temos um rol de direitos que são, inclusive, desconhecidos por grande parte da população. Nós temos uma legislação aqui que vai falar, inclusive, que as pessoas acometidas com câncer têm direito à meia entrada nos espetáculos, nas questões culturais. Por quê? Porque não significa que, por estar com a doença, você não tenha que romper com outros aspectos da sua vida, né? Então, fomentar isso, principalmente para a criança e do adolescente, né? Ter direito aí o acesso ao lazer, o acesso também à questão das políticas inclusivas. Nós observamos, muitas das vezes, que esses pais que estão com crianças, né, acometidas com a doença, esses pais precisam se ausentar do trabalho. E nós temos o direito garantido desse afastamento desses cuidadores, né, para que faça realmente ali o acompanhamento durante todo o tratamento, seja na esfera mesmo da regência da CLT,
ou na esfera mesmo das questões relacionadas com servidores públicos. Eles têm licenças específicas para tratamento de doença crônica, de pessoa na família que está acometido dessa doença. E nós temos grandes outros direitos, isenção de impostos, né, para os cuidadores ali, o imposto de renda também para aquela pessoa que está acometida e recebe aposentadoria. Então, há essa isenção do imposto de renda. Há pessoas que precisam também ter acesso a veículos adaptados. Então, tem isenção de CMS, tem isenção de IPVA, tem isenção de IPI também sobre o veículo. Temos também diversos outros direitos relativos, deixa eu ver, um bem específico, que seria quando a pessoa ela precisa fazer um tratamento em outra cidade. Então, há esse direito garantido também desse tratamento em outro município, mesmo que você não seja vinculado àquele município. E como você fala, você diz que aqui atende, né, pessoas de outro município. E isso também é um direito. Você ser atendido, mesmo não sendo daquele município, mas tem esse direito garantido de atendimento, porque o objetivo maior é fazer com que essas crianças elas tenham um atendimento mais humanizado possível, que o tratamento ele seja adotado um tratamento sistêmico, que seja o menos nocivo possível, para que as crianças elas consigam desenvolver as suas potencialidades, mesmo em meio a um enfrentamento de uma doença que sabemos que é uma doença grave. Exatamente. Em relação ao ICIA, né, como o ICIA lida com essas questões de direito, de orientação mesmo das famílias, Eliude pode falar um pouquinho que a gente tem esse caminho também através do ICIA, o serviço social, né? Mas além do serviço social que vai orientar essas famílias, que é na pessoa hoje de Carmen, né, que está à frente dessa orientação, que recebe essas famílias na sala dela, que explica, logo depois que vem a parte do diagnóstico, que não é fácil, né, dá esta notícia. A gente trabalha lá e vê algumas situações assim que as famílias ficam realmente sem chão, né? Alguns lidam melhor, outros nem tanto. Então, tem esse acompanhamento psicológico, social, logo que sai da psicóloga, né? Que recebe a notícia, já vai para outros tipos de orientação, e uma delas é o serviço social, que vai explicar a partir dali o que é que aquela família vai fazer, vai entender a realidade daquela família, né? Como você falou, que os pais e responsáveis têm esse direito, né, de cuidar dessa criança, dessa pessoa, e até onde o direito vai relacionado a isso, como é que eles podem agir. Então, ele trabalha diretamente com essa questão de projetos, que também traz um pouco desses direitos para dentro da instituição, não é isso, Eliude? Pois é, Gê, a gente sempre fala que não dá para tratar o câncer olhando só para o lado da doença, o problema de saúde. Então, o ICIA sempre trabalha numa perspectiva muito positiva em relação à articulação, garantindo outros direitos sociais. E aí, até aproveitar, né, Gê, um momento para agradecer os parceiros, porque esse ano, 2023, foi bem positivo para o ICIA. Nós conseguimos firmar parceria com o Itaú Social, com a Fundação Banco do Brasil, com o próprio Conselho da Criança e do Adolescente de Caruaru, com dica através de chamamento público, e dessa forma garantir um pouco desses direitos sociais, quais sejam o acolhimento institucional. A gente tem um fluxo muito grande de pacientes que vêm de cidades do interior de Pernambuco. E aí, através do Itaú Social, a gente conseguiu requalificar toda a nossa casa de apoio. Ela foi totalmente mobiliada, tem ar-condicionado, tem TV, tem condições de acolhimento salubres para a gente poder acolher de forma digna, confortável. Também garantimos a higiene pessoal, oferecendo os kits pessoais, porque a depender o paciente às vezes não vem numa programação que precisa continuar no município, e aí a gente consegue receber e acolher dessa demanda para fazer exames em dias seguintes, para não ter que estar deslocando o paciente. Em situações de radioquimioterapia, que são dias contínuos, a gente também acolhe, além também da insegurança alimentar e nutricional, que é uma das perspectivas que a gente combate também. Não adianta fornecer o medicamento e não o alimento.
e a gente conseguiu também avançar muito nesse sentido, porque até no acompanhamento nutricional e na oferta dos suplementos necessários para garantir a continuidade do tratamento, também foi bem positivo para o ICIA, agora em 2023. Para além disso, a gente tem um setor de serviço social que atua de forma extremamente articulada com a rede e que faz os devidos encaminhamentos para a TFD, a gente já havia falado sobre isso, também para os CRAs, que são os serviços de referência da assistência social, né, a porta da assistência para viabilizar todo o que é necessário dentro da assistência para o paciente, o familiar, e dentre outras que a gente, ao longo do podcast, vai estar lembrando e vai estar mencionando. Falando, muito bem. Então, assim, o ICIA, ele não para, né? Veio a pandemia, a gente não ficou parado, a gente trabalhou muito a questão da divulgação dos nossos serviços em rede social, a gente não tinha mais como estar ali naquela presença, nos nossos eventos que a gente tanto gosta de fazer, por exemplo, a Caminhada pela Vida, né? Ficou parada aí 3 anos, esse ano voltou, ano que vem tem de novo, se Deus quiser. E a gente continuou, né, nessa busca de mostrar o que o ICIA está fazendo, não está parado. Então, a gente está indo em busca dos projetos, a gente está indo em busca dos parceiros, a gente está aí, está nessa ativa, porque é uma jornada difícil para quem está passando, a gente vê de pertinho e a gente vai em busca como um todo, né, Liude, assim, a questão social, a questão do tratamento de saúde, a comunicação passa por isso também, porque acaba realizando alguns sonhos e desejos dos pacientes, por exemplo, em São João, a gente contou com o apoio da Prefeitura de Caruaru, através do prefeito Rodrigo Pinheiro, que nos deu a oportunidade de um paciente nosso, que é o Lipe, conhecer o João Gomes, que é o nosso vaqueiro, queria muito conhecer João Gomes, então a gente bateu nessa porta, foi para a rede social e conseguiu levar a Lipe para conhecer João Gomes. Então, assim, são coisas que a princípio vai dizer, não, mas isso é tão supérfluo, né, um artista, mas para aquela criança que está ali naquela jornada do tratamento, é uma coisa especial e a gente tem por obrigação de bater em todas as portas para tentar oferecer isso para essa criança. Então, relacionado aos direitos, né, Daniele, a gente vive muito a questão do TFD. Muitos pacientes chegam ao ICIA, né, e quando começam o tratamento, o TFD é o meio que vem trazer, que vai buscar, que leva para casa. Isso pode, por exemplo, em Belo Jardim, a gente tem paciente em Belo Jardim. A gente não tem paciente só da cidade, a gente tem paciente da zona rural, aquela zona rural muito distante. Então, o TFD vai lá, busca aquele paciente, leva. Isso é um direito dele, não é isso? Isso mesmo. É o que eu falei para vocês, desse tratamento ser realizado em outro município, ou trazer, né, de outro município para ser realizado, como é o caso aqui no ICIA. Então, é direito, toda essa infraestrutura de acolhimento, de orçamento, né, ela deve ser, sim, implementada, principalmente pelo poder público, né, no sentido de fomentar e de proporcionar que essas pessoas possam acessar de uma forma ampla, que não tenham barreiras e especialmente barreiras financeiras, porque a garantia do direito à saúde é uma garantia de um direito universal e que deve sim ter ali a ponta da implementação o poder público. Eu acho importante trazer também para a gente essa questão das famílias que são hipossuficientes, que não têm condições, né, realmente de transporte e até de bancar o tratamento, de pagar, de ter, não tem nem a questão, como você falou, da alimentação. Então, nós temos também a possibilidade dessa família pleitear, através da Lei Orgânica da Assistência Social, o benefício conhecido, né, o benefício de prestação continuada, o LOAS, que, claro, vai ter que cumprir os requisitos da lei, né, vai ter ali um cômputo de per capita, né, menos de 1/4 do salário mínimo, mas que é possível, sim, que uma família hipossuficiente consiga ter a garantia de um valor, né, para que possa, sim, dar tanto continuidade ao tratamento com dignidade. Né, como vocês falaram, e se pode ter toda a estrutura, e tem no sentido do acolhimento do tratamento, mas, como você falou, dá o remédio
e não, né, não ter a suplementação devida para a própria vida, né, que vem através da própria alimentação. Então, é importante pontuar que tem, sim, essa possibilidade. Também os pais que trabalham, a depender, né, do que seja, é possível pleitear também a questão de auxílio-doença. Tudo vai depender aí do caso concreto, mas que existem várias possibilidades. O saque antecipado do FGTS, que é importantíssimo, às vezes os pais estão ali, né, naquela situação financeira, precisando arcar com várias despesas, inclusive despesa emocional, né? Nós sabemos que é necessário esse acompanhamento psicológico, e muitas das vezes não sabem desse direito. Pais que trabalham, vocês podem sim, né, ter direito aí a esse saque, comprovando, claro, a situação, e tudo por meio de perícia, de laudo médico, mas é possível sacar esse valor do FGTS. Entendi. Eliude, sobre os conselhos, né? Você falou do Condica, que o ICIA tem essa aproximação e que deve ter, né, para ter acesso a certas questões. E eu queria que você explicasse como é que isso funciona. Eu vou voltar só um pouquinho, porque Pode. Eu acho importante para que quem está nos assistindo compreenda que, assim, nós sabemos que o ECA ele instituiu a questão dos direitos para a criança e o adolescente quando vislumbrou ele enquanto sujeito de direito em desenvolvimento, né? E aí isso demandou uma série de questões protetivas e que dependia de promoção e defesa desse direito. Aí foi quando, alguns anos depois, em 2006, foi criado o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, o que é que acontece dentro desse sistema, Gê, para a gente chegar nos conselhos, tá? Certo. Esse sistema, ele é dividido em 3 eixos. O eixo de promoção, o eixo de defesa e o eixo de controle. E aí, dentro desses 3 eixos, nós vamos ter as figurinhas que promovem os direitos, e aí, independente da esfera de governo, se é municipal, estadual, porque ela perpassa, eu tenho o Ministério da Saúde promovendo saúde, e eu tenho o ICIA, uma instituição filantrópica, também promovendo saúde. Então, esse sistema é uma rede articulada, onde eu vou ter poder público e sociedade civil organizada justamente para promover esses direitos sociais para essas crianças, tá? E quando é que a gente chega nos conselhos? Na promoção, eu tenho o órgão executor, de fato. Na defesa, aí eu tenho os companheiros que vêm defender esses direitos, o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, é assim que funciona. Quando a gente, não menos importante, vai para o terceiro eixo, a gente vai lidar com aquelas instâncias de controle social, que monitoriza e fiscaliza a execução desses direitos. É onde a gente chega no campo dos conselhos. Conselho tutelar, Conselho de Direito, o Ministério Público aparece aí também, o Legislativo. São instâncias que estão aí para fiscalizar como vem sendo essa promoção. Mas, para além da importância dos conselhos como órgãos fiscalizadores, a gente tem eles como órgão que propõe, delibera e fiscaliza essa política. Particularmente no município de Caruaru, nós temos um conselho muito bem atuante, preparado, é um excelente, inclusive, em financiar políticas públicas, e aí eu não vou falar apenas política de criança com câncer, mas em situação de rua, em medidas socioeducativas, se amplia muito esse leque. E para o ICIA, particularmente, nós temos tido boas parcerias com o Conselho, que tem diagnosticado, assim, a importância também de financiar essa política da criança com câncer. Nós temos já a 2ª edição do Saúde para Todos, que é um projeto, assim, que eu acho o carro-chefe importante, porque a gente trabalha muito na prevenção. Nós temos uma médica, a doutora Luciana Massal, que ela vai para a instituição e lá ela consegue fazer a triagem. Ela examina criança por criança para identificar se existe ou não situações de... Olha, Eliude, e fazendo um parêntese na questão do Saúde para Todos, a gente acompanha, sempre está envolvido, né? Sempre está um ajudando no trabalho do outro. E uma vez eu acompanhei a primeira edição do Saúde para Todos, e a fala da mãe, da criança, da menina que estava sendo atendida, foi assim:
Eu tô feliz porque ela tocou na minha filha. Porque eu cansei de ir no atendimento e o médico, a médica não tocava na minha criança. E assim, a mãe saiu de lá satisfeita, porque a médica tocou na criança, viu se tem algum nódulo, alguma situação que chamasse atenção. A mãe até compartilhou uma questão, não era diretamente ligada ao câncer. Imediatamente a doutora já fez uma prescrição e encaminhou para um médico que ela acreditava que iria identificar exatamente o que é que a criança tinha, que não era, assim, não tinha um risco inicial de câncer, mas que essa criança ia poder ser atendida, né, de uma forma mais direcionada, digamos assim. Mas foi uma fala que eu nunca esqueci da mãe dizer assim, ela tocou na minha filha. Porque é isso mesmo. A gente faz, em média, entre 13 e 17 atendimentos por ações. Elas costumam ser semanalmente. E, justamente por isso, pelo tempo de dedicação da profissional com aquela criança, sabe? Ela vai ouvir a criança, pergunta se houve sangramento, febre nos últimos 15 dias, palpa para ver se encontra linfonódulos no pescoço, se tem massinha abdominal. Então, é um exame muito minucioso. Sempre que é detectado algo que chame a atenção da profissional, então ela imediatamente faz o encaminhamento. Em, no máximo, 8 dias, essa criança já passou por consulta com o pediatra na instituição e já realizou o exame, já está voltando para ter, de fato, o descarte ou o diagnóstico, né? Gostaria de falar que é direito da criança e do adolescente esse atendimento prioritário, né? Então, em meio a tantas outras demandas de saúde, a criança e o adolescente tem que ter e tem esse direito garantido de prioridade, como você falou, né? Esse prazo rápido de fazer o exame, de observar, de fazer o encaminhamento, tudo isso tem que ser feito realmente dentro de um prazo célere, porque também constitui um direito. E todo mundo sabe, mas é bom lembrar que todos os exames, eles são gratuitos. O ICIA, ele custeia, ele tem parceiros na cidade, onde ele encaminha o paciente, e aí a gente não vai aguardar o prazo de um exame na rede, não. Ele vai para, na mesma semana, uma instituição privada do município, vai fazer um exame, o ICIA vai custear e todo o tratamento e tudo que for realizado dentro do ICIA de forma gratuita. E assim, como são casos de urgência, né, que precisam ser identificados, porque se for confirmado, o tratamento precisa ser iniciado logo em seguida. Então, também tem essa questão da celeridade dos nossos exames, né, Lídia? Assim, de sair o resultado rápido, ter esse contato direto. As meninas do ambulatório são muito proativas em relação a isso, né? Não só de correr atrás dos exames, de procurar saber se já saiu o resultado, de já encaminhar esse resultado para o médico, mesmo que ele não esteja na instituição, efetivamente, mas ele já deixa, olha, eu preciso saber do que é na hora que chegar, mande para mim, porque dependendo do resultado, a criança vai ter que voltar no outro dia e vai ter que começar a fazer todo o processo. Então, assim, a gente tem esse cuidado, nessa atenção com o paciente, de já encaminhar, já correr atrás e cobrar resultado e ir em busca do tratamento o mais rápido possível, porque isso vai garantir as chances de cura desse paciente, né, e a sobrevida dele. Complementando também, no Estatuto da Pessoa com Câncer, nós vamos ter ali um dos artigos, inclusive eu sugiro a leitura, quem estiver nos assistindo, faça a leitura, é uma lei pequena, apenas 15 artigos, e é uma lei que vai tratar aí dessa dignidade, desses direitos, desses movimentos relacionados com a cidadania e a inclusão das pessoas com câncer e os direitos fundamentais. E dentro disso que você falou, o próprio Estatuto vai estabelecer uns prazos bem mais céleres em relação aos exames e diagnósticos. Claro que sabemos que o que está na lei, às vezes, não é o que de fato acontece, mas há uma previsão legal, inclusive em relação a essa resposta em relação
aos tratamentos e aos exames, o prazo dos exames. Exatamente. E ainda voltando para os conselhos, o ICIA tem atuação efetiva, né, no conselho aqui. Exatamente, porque a gente vai logo para o CONDICA, porque o CONDICA é um conselho que, para a criança e para o adolescente, ele perpassa as políticas públicas, né? Assim, ele não está focado como os conselhos setoriais, por exemplo, que estão vinculados ao órgão, o de saúde e a Secretaria de Saúde, o de assistência para deliberar, propor e discutir a política de assistência. O CONDICA, ele vai discutir as políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente. Então, não menos importante, os outros vão estar ali dentro da pauta de saúde, deliberando a política de saúde, de assistência, deliberando a política de assistência. Está entendendo? Mas eu queria voltar para o Saúde para Todos, já que vamos a gente para a Saúde para Todos. Porque o ICIA, ele não trabalha só com a questão saúde, tem o social, mas ele entende também a importância de todos os direitos que foram garantidos para a criança e adolescente. Então, através do Saúde para Todos, a gente garante também a iniciação à música. A música dentro do Saúde para Todos no ICIA tem contribuído não só com a questão da saúde mental, mas também de uma forma inclusiva. Você sabe que, às vezes, alguma criança que ela possui câncer, ela tem uma marquinha ali que o diagnóstico deixa, né? Seja porque teve a queda do cabelo, seja porque tem uma massinha assim mais aparente, uma cicatriz. Então, isso impede, muitas vezes, a inclusão dessas crianças em outros espaços. Um espaço como uma simples aula de música. E aí, a satisfação de poder... E aí, a gente sempre fala assim, primeiro, mostrar e apresentar para a criança todos os instrumentos, apresentar a música e entender o que ela quer. Não é aquela coisa, o ICIA fornece aula de violão. Não, pelo contrário, é tão lúdico. E aí o professor Marquinhos, ele tem uma forma tão sensacional de trazer isso para os meninos, que eles se encantam e daqui a pouco está assim. Então, nós temos descoberto talentos, temos trabalhado a questão do fortalecimento dos vínculos familiares, que é muito importante, porque ficam vulneráveis, né, em razão da questão do diagnóstico. Vem o choque, aí primeiro um se isola, um aceita, aí o outro quer ser forte, aí o outro cai um pouquinho. E aí, através da música também, tem muitos momentos, assim, do paciente com os pais. E além da questão cultural, né, que a gente está inserindo ali, tem descoberto talentos. Nós realizamos o simpósio esse ano, né, e conseguimos levar pacientes para se apresentar no simpósio. Então, assim, é muito bom. Também temos, através de Saúde para Todos, a questão do atendimento de fisioterapia, que tem sido muito importante também para esses pacientes, e as capacitações. Agora no primeiro semestre, nós passamos pelas casas de acolhimento do município. Conseguimos passar por todas as casas e já temos agendado aí e articulado uma formação para os cuidadores sociais. Porque a gente entende assim, que as casas, elas possuem uma rotatividade muito grande. Às vezes você está com a criança acolhida ali, de repente houve destituição, ou ela retorna para a família, mas aí já chega uma outra. Agendávamos a ação, de repente dizia, vá para outra casa, porque essa saiu as crianças. Mas a casa voltou, entendeu? Aí ficava um fluxo bem, justamente por essa questão volante das casas. Então, foi quando chegou a importância da necessidade de capacitar também o cuidador. Porque o ICIA tem outros programas que capacitam os profissionais da saúde, mas o cuidador social está ali diariamente com a criança, ele pode identificar uma manchinha que não some com 15 dias, que se estende, ele pode identificar um carocinho, uma massinha, e aí é na perspectiva de disseminar mesmo a informação e conseguir concentrar o maior número de pessoas que possam estar auxiliando nessa investigação. Até porque a gente sabe que os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, eles se confundem com as doenças da infância. É uma febre, uma manchinha na perna, bateu, e a manchinha não vai embora, né? Enfim. E aí a gente vai num postinho, aí atende uma vez, atende outra, aí não, volta para casa, dá um remedinho, e o negócio não vai passando, né? E a gente é mãe, a gente se preocupa, a gente corre atrás, mas a gente sabe que nem toda a realidade é a mesma, né?
E aí tem gente que vai se conforma, né, com aquilo e fica aí voltando e de repente tá aí o diagnóstico e infelizmente quando chega no ICI ou em qualquer outra instituição que cuida, no hospital, enfim, já fica mais difícil para essa criança ter um êxito em relacionado ao tratamento. Daniela, a gente sabe que tem os direitos, mas também tem os deveres, né? Essa família, ela precisa estar consciente que ela precisa estar com esse paciente na hora marcada, no dia marcado, fazer o tratamento que precisa. E quando há essa resistência, o que é que a gente faz? Essa pergunta foi interessante, né? Vamos respondê-la à luz da legislação, né? Os pais são responsáveis, né, por toda o cuidado e todos os deveres que vêm com o próprio dever de cuidado. Então, assim, em caso de negativa da oferta desse cuidado, vai estar implicando ali nas condutas criminais. Então, a omissão, a negligência são condutas criminais. Então, nenhuma criança e adolescente pode ser exposto a qualquer tipo de opressão, de negligência. Então, a questão é, esses pais ou cuidadores responsáveis, aqueles que de fato, né, estão ali à frente, eles têm a obrigação legal de tomar a frente e de participar ativamente nessas questões relacionadas ao tratamento, senão vão ter complicações, inclusive de ordem, né, criminal. E aí já a importância do trabalho em rede, né? Da articulação do sistema. Nós estávamos realizando ação no CEMEI da zona rural. E aí identificamos uma criança que tinha uma série de sintomas que precisava vir para o ICIA. E tinha um histórico familiar um pouco difícil. Complicado. Quando a gente sinalizou para a coordenadora da instituição, ela já fez assim, eita. Aí já se aproximou a pessoa que é responsável pelo Aprender com Saúde, que era uma ação conjunta. Aí disse, não, mas aí a gente vai entrar com o agente da comunidade, que vai lá, que vai conversar e vai se sensibilizar. E aí depois faz, não, mas eu ainda acho que não resolve. Aí a criança veio, não, a criança não veio no primeiro momento. Aí já aciona o serviço social da instituição para tentar entender o que acontece. E aí, assim, a gente começa pelas instâncias que tem. Conselho Tutelar, o CREAS, que é o Serviço de Referência da Assistência Social para situações onde tem violações de direito de criança, fazer os encaminhamentos e, possivelmente, vai chegar até o judiciário, é como ela falou. Tem que se responsabilizar porque tem um direito e ele precisa ser acessado e precisa ser garantido. Mas aí, se a gente não tiver uma rede que identifique, aí fica ali no cantinho de casa, escuro, omisso e não só vai. Vai ficando e vai ficando ali oculto, né? Pois escondidinho. Tá aí a importância do sistema, porque as leis, elas existem, mas elas precisam, de fato, serem garantidas e efetivadas. E aí, como você fala, assim, vem de uma cadeia, né? Identificou, vai ali para aquela pessoa que tem um contato direto na comunidade, né? Que vai entender, veja como essa pessoa que disse, eita, então já conhece, né? Já sabe que existe um problema e ele precisa ser resolvido ali. E é importante pontuar que a responsabilidade trazida pelo ECA, ela é uma responsabilidade compartilhada. Então, nós, enquanto sociedade, se eu sei como essa pessoa que fez eita e ela estava sabendo da situação, né, de negligência ali, ela também pode ser responsabilizada. Porque a responsabilidade é compartilhada entre família, sociedade e Estado. E aí, já que a gente falou das responsabilidades compartilhadas e da questão de você verificar uma situação, a partir do momento que eu vejo que existe esse tipo de negligência, que eu sei que foi comentado que, por exemplo, dentro do nosso assunto, que a criança tem câncer, mas não está indo para o tratamento, não está buscando nada. Se eu estiver de fora, o que é que eu posso fazer? Quem eu posso buscar para fazer essa denúncia, digamos assim?
temos, né, dentro dessa proteção mesmo, como você disse, o eixo de defesa, temos o Ministério Público, nós temos o próprio Conselho Tutelar. Então, você pode ir lá noticiar aquele fato ao Conselho Tutelar e ele vai averiguar a situação e ele também pode fazer o encaminhamento necessário ao Ministério Público. E temos o Ministério Público também, essa via pode ser do Ministério Público e numa situação muito latente ali de uma negligência, né, de algo que está ocorrendo ali, está aquela criança ali que você não vê, o cuidador faz uns dias, você pode ligar também para a polícia. Entendi. Tudo pode ser feito no anonimato, porque a gente sabe que muita gente hoje, não vou me envolver porque, né, é perigoso, é isso aqui. Mas existe o anonimato, gente, né? Existe Sim, a proteção ali daquela pessoa que está fazendo a denúncia e é como a advogada Daniele falou, é uma responsabilidade de todos nós, né? Não só de disseminar a informação dos sinais e sintomas, mas de identificar situações de risco, na verdade. Mas e aí, quando esse direito ele não é garantido, como é que eu posso fazer, né? Eu vou não falando exatamente do ICIA, porque nosso papel é esse, mas vou procurar o meu plano de saúde, vou procurar algo que possa ajudar essa criança, oferecer um tratamento de quimioterapia, radioterapia, e isso não tem uma devolutiva para esse paciente, para esse familiar. O que é que pode fazer? Também através da legislação, em busca desse direito. Justamente, um dos direitos, né, é a assistência social e jurídica. E eu estava analisando esse contexto. Trazer o jurídico para ser um direito específico e tão importante para a pessoa com câncer, e aí entra a criança e o adolescente, é porque justamente vão acontecer violações. E aí vai ser necessário, muitas das vezes, judicializar essas questões para que o Poder Judiciário decida. E nós temos diversos casos, né, em que tratamentos que são prescritos, mas com medicamentos raros, caros, e que o SUS, né, não trabalha, não tem ali, não consta no rol, né, dos medicamentos ali. Então, o que é que acontece? Judicializa a questão, leva essa questão ao judiciário e, como trata-se, né, de câncer, temos também o atendimento de prioridade processual. Então, o paciente com câncer, ele tem direito à prioridade processual, não só num processo ali do Poder Judiciário, mas também processo administrativo, seja uma questão administrativa ali com plano de saúde, por exemplo. Então, tem esse direito garantido de ter uma resolução rápida para o caso. E por isso que é tão necessária a assistência jurídica, porque muitas das vezes vai ser necessário judicializar. Seja um plano de saúde, que a criança tenha plano de saúde, mas que o plano nega ali um tratamento, dizendo, por exemplo, que a doença é pré-existente à contratação. Então, todos esses casos têm que ser judicializados. Ali a gente, no ICIA, tem N situações, né? A gente lida com várias questões e tudo mais. E o ICIA também está atento a isso, né? Essa questão de chegar uma família, ter que continuar o tratamento. Hoje, por exemplo, eu estava acompanhando um pouquinho do trabalho da doutora Luciana e ela estava falando, olha, a paciente terminou o último ciclo de quimioterapia, era para ter voltado dia tal, não voltou. Então, já tem aquela comunicação no ambulatório entre as funções para alertar essa família. Vocês precisam cumprir a data da vinda para cá, para passar, porque precisa dos exames. Esse paciente que terminou um ciclo de quimioterapia, por exemplo, ele tem mais 5 anos de acompanhamento para que o diagnóstico de cura, digamos assim, ele seja dado. Então, não é brincadeira. Terminou a quimio, não terminou o acompanhamento. Ele precisa ser feito, né, Lilda? Então, a gente também está atento a isso. Pois é. E tantas outras áreas, né? O fortalecimento. Eu acho que um grande ganho, assim, para o Instituto, com o projeto da Fundação Banco do Brasil, foi também que o projeto nos beneficiou com um novo veículo para a instituição, onde a gente pôde fortalecer as nossas visitas. E aí, o paciente com câncer, ele demanda de visitas domiciliares e visitas hospitalares. E a gente consegue fazer esse acompanhamento tanto da profissional de odontologia, que ela faz a questão toda de laser, de uma questão preventiva, né, que é importante para o paciente com câncer,
também do serviço social, onde a nossa assistente social ela pode fazer a visita domiciliar e enxergar em loco qual é a necessidade de fato daquela família. Não é só o que ele está narrando para ela ali, mas ela conhece um pouquinho da realidade, e a gente já encontrou inúmeras situações assim, de casa sem piso, na terra, esgoto aberto, e a gente pode intervir, porque nós temos uma rede de voluntários, de amigos, de parceiros que se sensibiliza com a causa quando a gente pede ajuda, e agradecer também, né, com todo carinho esse pessoal que tem nos ajudado. E além das visitas institucionais, né, que é importante, que Geice tinha falado, o ICIA está constantemente nesses espaços de discussões de políticas públicas, dentro do Conselho de Assistência Social, dentro do Conselho de Saúde, dentro do Conselho da Criança e do Adolescente, que é justamente para estar ali propondo, que é para estar ali mostrando a necessidade, o que pode ser melhorado, e de certa forma, acompanhar também essas discussões, né? Estar presente, são importantes, né? Verdade. São espaços de participação. A nossa Constituição de 88 tem muito disso, né, doutora? A gente tem um processo participativo. Então, a gente tem a sociedade civil, desde a sua construção, lá em 88, até dentro dos espaços. Seja uma pessoa que nunca, um usuário de qualquer serviço, ele nunca acessou uma entidade, ele nunca acessou um conselho, mas tem as conferências municipais de assistência, de educação, de saúde, onde eles, enquanto cidadãos, podem estar ali também propondo melhorias, mostrando suas necessidades e trazendo as importâncias. É importante para quem está nos assistindo compreender a importância também de estar nesses espaços, que eu não preciso estar vinculada a uma instituição, eu só preciso ser usuário de um serviço, como nós somos, para estar ali e não apenas propondo, mas analisando, fiscalizando, porque tem nesses espaços um momento onde a administração ela apresenta o que tem feito e a população avalia ali. Então, eu acho que são espaços de extrema importância. E que marcam a credibilidade do trabalho do ICIA, né? Porque se a gente está dentro de um conselho, debatendo com as gestões, falando com as pessoas que estão diretamente ligadas ao assunto de saúde, por exemplo, a gente está mostrando que a gente, né, tem a nossa responsabilidade social, a gente tem a nossa credibilidade. É tanto que nós estamos no 3º ano consecutivo com o título de melhor ONG, né, do Brasil. Estamos entre as 100 melhores e quem sabe, né, até dezembro a gente receba o título da melhor de Pernambuco, quem sabe, né? A gente vai receber o prêmio agora dia 7 de dezembro lá em São Paulo. E são coisas que enaltecem, né, o nosso trabalho, que mostram o quanto a gente, né, tem responsabilidade com, não só com a questão do tratamento do paciente em si, mas com a gerência de tudo, porque a gente sabe que é um sistema de gestão, né? É um instituto que tudo acontece, a parte de saúde, a parte burocrática, então está tudo acontecendo ao mesmo tempo e precisa ser bem gerido e por isso, né, nós temos nossas certificações e pelo 3º ano consecutivo somos das 100 melhores ONGs do Brasil. Essa é uma coisa que a gente fica bem cheio, bem orgulhoso de dizer, né? Comemorou, inclusive, semana passada, esse título. E aí a gente, enquanto instituto, a gente está buscando o SUS, né, Liude? É uma batalha que a gente está travando, não está sendo, né, fácil, uma jornada já de muito tempo, mas que parece que está mais próximo, assim, a gente está sentindo que a coisa está ficando mais real. Isso também está dentro da questão do direito dessa criança com câncer, né? Porque o Instituto vai ter mais autonomia para cuidar dessa criança, não é isso, Aliudo? Você está aí nesses processos também? Mais ou menos. Mas eu acho que todo funcionário, né, todo colaborador do ICIA está bem envolvido nessa questão, porque a gente tem seguido uma série de adaptações, de uma nova fase que a gente precisa cumprir, tem uma relação muito boa, já protocolamos esse pedido junto à Secretaria Estadual, então a gente vem cumprindo todas as exigências que são demandadas, que são postas para o ICIA. E é como o Geice falou, estamos caminhando e bem otimistas, em parceria aí com a gestão municipal, com a gestão estadual, confiantes de que muito próximo aí nós vamos estar alcançando, se Deus quiser.
reforçando um pouquinho da história do ICIA, para você que está acompanhando a gente, que já conhece o ICIA, já sabe mais. Quem está chegando agora, o ICIA é o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, ele fica em Caruaru, Pernambuco. E foi fundado em 2003, né? A ideia de Dr. Luiz Henrique Soares, que é o médico oncologista, que é o responsável técnico pela instituição na parte de saúde. Ele visitou o ICI, lá no Rio Grande do Sul, que é nossa co-irmã, né? É nossa mãe, nosso pai, no instituto. E aí trouxe essa ideia para cá. Por quê? Muita gente saía lá do Alto Sertão para Recife, por exemplo. Olha a jornada, olha o caminho. Caruaru está no meio dessa história. Então, ao invés de chegar lá no Recife, está em Caruaru, né? É um caminho que foi encurtado. É uma possibilidade, uma opção aqui no Agreste. E as coisas são feitas aqui e são muito bem feitas, né? E o que a gente não consegue fazer aqui, a gente vai buscar nossos parceiros, vai buscar nossos amigos, e aí para cuidar de situações específicas que precisam ser cuidadas. Então, você que está aí, pode ajudar o Instituto. Entra nas nossas redes sociais. Lá tem todo o beabá para você ajudar, para você doar, para você ser parceiro, para você simplesmente perguntar assim, posso compartilhar essa publicação? Então, entre em contato com a gente, fala com a gente, que a gente vai te colocar nesse caminho para ser um amigo do ICIA, né? E se você já é um amigo do ICIA, indique outro amigo. Aumente essa rede de amizade, essa rede de apoio, porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando a gente grava, quando a gente está fazendo nosso conteúdo para as redes sociais, por exemplo, a gente sempre diz assim, o ICIA salva vidas. E salva vidas. E se fosse só uma vida, já teria valido a pena, né? Foram mais de 80 mil atendimentos nesses 20 anos. Então, você que está nos assistindo também é responsável, né, por salvar tantas vidas e por salvar aquelas, né, que já passaram pelo Instituto e as que ainda virão. Você faz parte disso. Então, muito obrigada a você que ajuda o ICIA, você que é simpático à causa e que você que vai indicar um amigo para nos ajudar ainda mais. E aí, a gente está chegando na reta final, a gente falou de direito, falou de deveres, falou sobre o que é o ICIA, falou dos conselhos, falou do sistema de garantias. E eu sou muito grata por estar aqui conversando com vocês, porque a gente vai aprendendo, né? A gente aprende no dia a dia, a gente aprende escutando o colega, a gente aprende de todas as formas. E eu sou muito aberta a ouvir e a aprender. E eu sou muito grata, né, pelos ensinamentos de vocês hoje aqui. E eu queria que cada um fizesse uma consideração, né, sobre sua área, sobre o assunto, e alertasse aos pais e aos responsáveis que eles estão aí nessa linha de frente, né, no tratamento contra o câncer. Eliude? Então, como eu não falei no início, né, eu tinha certeza que esse momento seria bastante rico, assim, trazer para os pais de nossos pacientes e até para quem está nos assistindo, que o ICIA, ele está lá de portas abertas, né, se identificar algum sinal, algum sintoma, procura a gente, tem um encaminhamento da rede, o Saúde para Todos está aí dentro das organizações, dentro das casas de acolhimento, a gente está indo ali onde tem aquele público mais vulnerável, que muitas vezes não tem o acesso às políticas de saúde, às políticas públicas, as informações. As informações. Temos trabalhado também isso muito dentro do ICIA, a questão do protagonismo, de conhecer o seu direito enquanto cidadão. E o serviço social está lá também, de portas abertas. A articulação e o encaminhamento dentro da rede tem sido bastante positivo. Então, não tem por que ficar omisso dentro de casa e esperando pelo que não vai chegar, né? Então, é isso. Agradecer mais uma vez o convite por estar aqui com vocês. E, doutora Daniela? Então, gente, agradecer, né, a oportunidade. Para mim foi um momento maravilhoso, um momento de muito aprendizado também e um momento de me orgulhar por contribuir com o ICIA. Então, para participar aqui, eu li muito a página de vocês, fiz pesquisas e aprofundei o conhecimento de algo tão específico e que, às vezes, a gente não tem a real dimensão. Então, para mim, foi muito frutífero e eu acredito que para os nossos telespectadores também. E é isso, direitos humanos, falar de direitos humanos é falar
dessa promoção, é falar, né, do direito à informação, do direito à vida, do direito à saúde, da informação, falar dos canais. É tudo isso que a gente fez aqui. Isso aqui se chama promoção de direitos humanos. E vocês, mais ainda, porque estão efetivamente ali lidando mesmo no acolhimento e no recebimento dessas pessoas e dessas crianças, desses pais, né, que estão passando por esse momento em relação aos seus filhos. Estou à disposição também sempre do ICIA e que vocês também se motivem para contribuir. Então, muito me orgulho por poder contribuir com a instituição tão séria, que tem um comprometimento tão sério, e que a gente vê que o pouquinho que a gente faz, com certeza, impacta a vida de muitas pessoas. Com certeza, com certeza. A gente está caminhando aí, já estou dando um spoiler para a próxima semana, que vai ser o dia de doar, né? Dia 28, próxima terça-feira, vai ser o dia do Pix. Então, a partir de R$1, você pode ajudar o ICIA. A gente vai colocar aí nas redes sociais como é que vocês vão poder ajudar, o link para ter acesso ao Pix, QR Code, recado de muita gente importante, inclusive Elba Ramalho mandou um recado para a gente, pedindo para ajudar o ICIA. Então, já estou dando spoiler aí para a próxima semana. Então, gente, olha, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Obrigada, Daniele. Obrigada, Eliude, né? Que veio aqui, nossa colega de trabalho, já veio bem preocupada. Ai, meu Deus, entrevista de Eliude, relaxa. Nós estamos entre amigos, porque esse é o sentimento, assim, é de família, é de amigos, é de pessoas que se unem para ajudar o próximo. Esse foi o nosso segundo programa no podcast sobre o DNCCI. Agradeço muito a audiência de vocês e a gente se encontra em outros momentos. Até mais.